Então, ministro, eu queria pedir para o senhor começar a entrevista de hoje nos dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento, quem eram seus pais, essas informações básicas a Sim. respeito do senhor. José Nery da Silveira. Eu nasci no dia 24 de abril de 1932. Nasci no município de Lavras do Sul, que fica cerca de 80 quilômetros da cidade de Bagé, a cidade mais próxima. É zona da fronteira, eu sou, portanto, um homem da fronteira. Nasci e fui menino, me criei na zona rural dessa cidade. Meus pais, Severino Silveira e Maria Rosa Machado Silveira. Meu pai era um homem dedicado à atividade rural, embora não se pudesse tê-lo como um fazendeiro. Era um médio criador e tinha também um estabelecimento comercial próprio naquela época da zona rural, que eram os chamados armazéns de campanha. E eu, portanto, me criei num ambiente rural e numa família. Nós éramos 11, fomos 11 irmãos, dos quais eu sou o número 6. Número 6. Sendo que as duas primeiras irmãs eu as perdi, e são mais velhas do que eu, nasceram antes de mim, e eu não as conheci, mas integro naturalmente a família. E outros eram irmãos e irmãs, vivíamos felizes neste lar. Tive uma infância simples, porque a vida do campo é uma vida simples, sem grandes ornamentos. E imagine naquela época em que o rádio era uma coisa excepcional, e os meios de comunicação também difíceis, o contato com havia um telefone que comunicava a zona rural com a pequena cidade, daqueles telefones antigos, de pilha, de modo que tudo era distante e tudo era difícil. Os meios de comunicação, as estradas, não eram boas. De modo que a minha concentração foi realmente na zona rural. Não havia escolas na zona rural. E meu pai, entretanto, sempre assinava os jornais de Porto Alegre, que vinham de uma maneira. A gente lia sempre o jornal do dia anterior. Hoje eu li o jornal de ontem, porque eles vinham pelo trem de Porto Alegre até uma localidade próxima, uns 18 quilômetros de onde eu morava, e existia um improvisado ônibus que ligava essa localidade a Lavras do Sul. E ele sempre parava, fazia estação na casa comercial do meu pai, de modo que os caixeiros viajantes, as pessoas, havia um contato assim, de pessoas estranhas conosco. Pois bem, ele é que trazia os jornais. E eu, então, desde menino, fazia a leitura dos jornais. Mas a nossa instrução, minha e dos meus irmãos, se fez por meio de uma professora particular que meu pai contratou e trouxe da cidade de Lavras do Sul. Era uma pessoa, inclusive, amiga, chegada à família. E com ela é que eu fiz os estudos primários dos anos, entre os anos de 39 até 43, quando então eu fui para a cidade de Bagé, para o ginásio, que é o colégio dos padres salesianos de Dom Bosco, que são muito conhecidos, a congregação salesiana no Brasil. E eles mantinham, já desde o início do século,
mantinham um colégio, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Bagé, e que esse colégio é que propiciava, naquela região da fronteira, o ensino que hoje nós chamaríamos o ensino de grau médio, porque o fundamental hoje abrange o que era o antigo primário, e depois o médio, que se chama, é o que nós chamávamos antigamente de científico. Pois bem, mas nesse ginásio havia os 2 graus, o ginasial e o científico. E naquela época, para um aluno, para alguém se tornar aluno do ginásio, era preciso vencer uma barreira, um tipo de vestibular que se chamava o exame de admissão ao ginásio. O ensino primário não era obrigatório, assim, em termos de preparação. O aluno podia chegar, o candidato ao ginásio, e submeter o exame de admissão. Se fosse aprovado, ingressaria no primeiro ano do ensino. Havia nas cidades, naturalmente, Lavras também, havia o que se chamava os grupos escolares, que era a escola pública de grau primário. Os ginásios eram raros. Na fronteira, na década de 40, o ginásio de Bagé era um ginásio regional. A ele afluíam alunos, filhos de fazendeiros, de pessoas que estavam interessadas em desenvolver a instrução de seus filhos, que compareciam ali para submeter ao exame de admissão. Mas mesmo assim o número não era significativo. Por exemplo, no ano que eu fiz o exame de admissão ao ginásio, havia 92 candidatos só. Isso hoje, em termos de qualquer competição no Brasil, a gente vê que os números não estão... Isso significa que as zonas rurais não tinham nenhum interesse na instrução. Nós estamos quase na metade do século. Pois bem, então eu me preparei. Ela era muito dedicada, essa professora, e a gente estudava o exame de admissão, as matérias todas num livro grosso que se chamava Curso de Admissão ao Ginásio. E ela então me preparou muito bem em aritmética, português, história, geografia, ciências naturais tinha também, e eu saí muito bem, ingressei no ginásio. E entre 44 e 50, eu fui aluno do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, cursando os 4 anos de ginásio e mais os 3 anos de colégio, que corresponderia hoje ao nosso ensino médio, nos 3 anos que precedem o vestibular. Fui aluno interno, porque meus pais moravam na zona rural, então o colégio tinha internato de alunos, em princípio eram só os alunos de ginásio que eles admitiam como alunos internos. Mas como eu terminei o ginásio, abriram uma exceção e permitiram que eu continuasse como aluno interno, e eu fiz questão de continuar como aluno interno. Eu devo esclarecer que esta é uma fase da minha vida de muita significação. Este colégio auxiliador foi muito importante pela formação que me deu a respeito de assuntos fundamentais, não só sobre assuntos religiosos, mas especialmente sobre valores como a dignidade da pessoa humana, o respeito às pessoas, a necessidade do estudo, do ensino. O ensino era muito rigoroso, e muito disciplinado. Havia o ambiente de estudo com silêncio, para uma informação assim singela, nós iniciávamos o repouso noturno, aliás, às 7 horas fazia-se o último estudo, tudo em silêncio. No momento em que tocava a sineta, ninguém mais falava. Os alunos entravam em fila e iam cada um para a sua mesa, preparava os seus temas para o dia seguinte, os seus estudos, e 7 horas da noite, 7h30
terminava aquela fase, havia um momento de oração, que se chamava Boa Noite, os salesianos têm isso, e em que havia um pensamento, os meninos iam dormir com um pensamento, um motivo de vida, né? E levantávamos às 6 horas da manhã, inverno terrível de Bagé, daquela friagem da zona da fronteira, e 6h30 missa, todos os dias. Depois, estudo, ninguém fala até agora, desde as 7 horas da noite. Os internos ficavam, então era um regime realmente de uma disciplina muito intensa. Alguém ia te perguntar, isso não faz mal para a pessoa? Eu respondo que não. E dou o meu testemunho. Para mim fez um bem extraordinário. Eu me disciplinei no sentido de ficar horas isolado, estudando, pesquisando, e não me faz mal nenhum. Evidente que gosto muito da convivência, mas aquele fato de precisar ficar, eu aprendi, me disciplinei no colégio, menino de 12 até 18 anos. Eu vivi esse tipo de ambiente. Portanto, era um ambiente de estudo e de oração. De estudo porque nós tínhamos que frequentar as aulas, etc. E muita disciplina. Inclusive, nas horas de recreio, os alunos tinham que guardar uma certa disciplina. Havia castigos para os alunos que desobedecessem às regras, etc. Bom, isto representou um momento na minha vida até a vinda para Porto Alegre. Quando eu estava já no 3º ano da faculdade, no 2º ano do ensino médio, eu entendi que deveria fazer vestibular para Direito. Anteriormente, eu pensei em Medicina, mas depois, já aprofundando mais os estudos, desenvolvendo mais os estudos do grau médio, eu verifiquei que a minha vocação é para o âmbito das humanidades. E então decidi fazer o curso de Direito. Isto em mais ou menos setembro de 49. E comecei a me preparar, então, para o vestibular, que deveria fazê-lo no final do ano seguinte, do ano 50. Naquela época, o vestibular se fazia em todas as faculdades ao mesmo tempo. Eram concomitantes. O vestibular se fazia de 15 de fevereiro até o fim do mês de fevereiro, 28, 29. Era o período, todas as universidades faziam naquela mesma data. Não havia essa possibilidade de fazer numa ou outra universidade. Pois bem, em razão da minha formação no Colégio Salesiano, eu, sabendo que existia aqui já uma universidade católica, e que nessa Universidade Católica havia uma faculdade de Direito, eu já havia decidido fazer o vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Católica. E assim aconteceu. Ingressei, portanto, na PUC do Rio Grande do Sul, que naquele ano de 51 recebeu o título de pontifícia. Ela antes se chamava simplesmente Universidade Católica. Pontifícia foi instalada, as atividades universitárias, o ano letivo foi instalado no dia 7 de março de 1951, que foi o primeiro momento de contato meu, já então aprovado no vestibular feito em fevereiro, contato com a realidade universitária. E foi uma coisa muito interessante, porque esse meu primeiro contato coincidiu exatamente no momento em que a universidade, pela primeira vez, concedia o título de doutor honoris causa a alguém.
e era exatamente o seu fundador, um irmão marista francês, um homem muito letrado e muito preparado e um grande administrador, foi quem realmente organizou a PUC do Rio Grande do Sul. E ela, então, o homenageou. Eu registrei esse fato, já adiantando um detalhe, no ano de 2003, quando a PUC me homenageou concedendo o título de doutor honoris causa. Então eu comecei o meu discurso relembrando esse fato, para que o jovem que chegava à universidade tinha presenciado e achado muito justo, embora eu não considerasse justa a homenagem que me estavam fazendo, porque excessiva, mas eu tinha então vivido aquilo e jamais poderia imaginar que eu passaria também por um momento de tanta emoção, como é receber exatamente da universidade da qual era egresso, receber esse título. Pois bem, então eu vim para Porto Alegre, e em 51 iniciei o curso universitário, que se desenvolveu até 1955 na Faculdade de Direito. Mas, a par do curso de Direito, eu quis também fazer o curso de Filosofia. E então... Se me permite interromper um minutinho, só para pedir duas precisões. A primeira era se o senhor chegou a falar alguma coisa sobre por que a escolha do curso de Direito. Sim. Eu poderia pedir para o senhor ser um pouco mais específico, se o senhor se lembra exatamente qual momento, como foi a escolha pelo vestibular? Bom, eu posso lhe dar a data. Eu gostaria. Foi no dia 17 de setembro de 1949. Naquele dia, eu fazia o curso, ao lado do curso científico, que se chamava científico, era o médio, no ensino médio, nosso ensino médio. Eu estava no segundo ano do científico e tinha estudado durante o mês de julho todo, química, biologia, porque eu estava decidido de fazer medicina, vestibular para medicina. E no dia 16, mas a par desse estudo do curso médio, no curso científico, eu estudava também o curso técnico de contabilidade. Eu via do curso técnico de contabilidade uma oportunidade para trabalhar depois aqui em Porto Alegre durante o curso jurídico, porque os meus pais não tinham condições, a família era grande, de manter o filho que já tinha tido seu estudo pago lá no internato, em Bagé, também na universidade. Aí o problema era meu de me sustentar aqui, e eu precisava então. E pensei isso, eu vou estudar curso técnico de contabilidade, que eu poderia trabalhar, quem sabe, no escritório de contabilidade, ser contador, que se chamava naquela época, de uma firma. Era um caminho. Pois bem, então eu estudava durante o dia o curso científico. E à noite, no mesmo colégio auxiliadora, que o curso funcionava, o colégio mantinha o curso técnico de contabilidade, eu fazia o curso de contabilidade. Às vezes eu tinha 20 matérias, no segundo ano eu tinha 20 matérias para estudar, sendo coisas diferentes, né? Porque a contabilidade tinha aquela contabilidade comercial, a contabilidade pública, atuarial, todos aqueles aspectos de um curso técnico de contabilidade, preparação de um técnico de contabilidade. E no dia 17 de março, de 17 de setembro de 1949, no gabinete de um padre, que se chamava Padre Roque Valiati Batista, que era um grande amigo meu. Era o padre conselheiro, o padre que mais ou menos coordenava os trabalhos do colégio na parte escolar, né? E ele era muito meu amigo. Ele normalmente me trazia, ele ia à cozinha porque eu era muito franzino e estive doente exatamente porque o esforço era muito grande. E estive doente e o médico chegou a dizer, eu acho que esse menino, se continuar assim, não tem condições de prosseguir nos seus estudos. E o padre, então,
tão bom que era, ele trazia de noite, lá da cozinha do colégio, ele trazia um copo de leite gelado. E quando eu terminava o curso, e terminava as aulas de contabilidade, técnico de contabilidade, ele dizia, Zé, ele me chamava Zé, Zé, venha cá que tem um copo de leite para você tomar. E eu estava, no dia 19, eu conversava muito com ele, antes de subir para o dormitório do internato, onde os outros companheiros já estavam dormindo, né, porque os outros eram alunos de ginásio. E eu disse, Padre Roque, eu estive pensando, acho que eu vou fazer vestibular para Direito. Ele bateu assim com a mão e disse, bravo, Zé, bravo. Essa é a sua vocação. Você não tem vocação para medicina. Ele nunca tinha interferido. No dia seguinte, ele foi à biblioteca do colégio e já desceu com tudo que eles tinham sobre literatura, porque o vestibular era de latim, português ou inglês, e português, assim, francês ou inglês, português, latim, francês ou inglês, uma língua estrangeira. Esse era o vestibular de Direito para a época, porque não havia vestibular unificado, nada disso. Cada universidade cada faculdade tinha seu curso específico, né, e o seu vestibular específico. Pois bem, e o vestibular naquela época era escrito e oral. E então tinha a parte de literatura, que era especialmente para a prova oral, e na prova escrita era uma redação, tal como existe hoje, e algumas mantinham questões objetivas também, sobre gramática, enfim, sobre a língua portuguesa. E eu comecei a me preparar e não pensei mais no outro curso. E vi que realmente a minha vocação era o Direito. E fui feliz no vestibular aqui em Porto Alegre, ingressei e comecei a trabalhar, a estudar. E as aulas de manhã, e uma outra vocação que me acompanhava, essa precedentemente ao Direito, a vocação para o magistério. Que eu acho que essa foi a grande vocação da minha vida, ser professor. Eu sempre gostei demais do ensino, do magistério. E em Bagé, no colégio, à noite, às vezes, havia uma turma de alunos, filhos de ferroviários, que o colégio, então, ministrava aulas, uma espécie de curso particular de alfabetização, etc. E eu, muitas vezes, muitas aulas, muitas semanas, eu fiquei cooperando também no que dava nos meus espaços, porque eu gostava de ensinar, né? Então, chegando aqui em Porto Alegre, eu pensei nas alternativas. Aprovado no vestibular, mês de março, inscrito na faculdade, eu precisava resolver a minha vida particular. Como me sustentar aqui, pagar a pensão, que naquela época a gente morava numa pensão, e como comprar livros, etc. Porque eu disse ao meu pai, agora terminou sua missão, o senhor tem outros filhos que deve se preocupar com eles. E assim aconteceu. Em seguida eu consegui ser professor na base aérea de Canoas, de recrutas, chamava-se Escola Regimental da Base Aérea. Esse nunca foi registrado, né? Da base aérea de Gravataí, que ela funcionava, era município de Gravataí naquela época. Então era de tarde, eu lecionava, esse curso era da base aérea em convênio com a Secretaria da Educação do Estado. E a gente recebia honorários pelas aulas que ministrava. Também porque só havia um ginásio em Bagé, aqui em Porto Alegre,
só havia um ginásio público noturno, um colégio público de nível ginasial, que era o Colégio Dom João Becker. Dom João Becker era o único. Então, o que acontecia? As pessoas que tinham que trabalhar 2 turnos, por exemplo, dificilmente tinham ainda condições de frequentar à noite o curso Dom João Becker. Então se preparavam os seus estudos para a faculdade, se preparavam em cursos chamados cursos do artigo 91 da lei do ensino da época, que previa a possibilidade de a pessoa fazer estudos privados, sem frequentar seriadamente uma escola, e submeter as bancas a uma banca examinadora. Então, esses cursos, havia esses cursos em grande número. E assim eu passei a dar aula também num curso de artigo 91 em Canoas. Então eu vinha, imagina que naquela época Canoas não tinha sequer asfalto na via pública, ligando Porto Alegre a Canoas. Canoas era uma cidade pouco mais do que uma vila. Estamos em 1951. 51 e 52, meu trabalho foi esse. Eu recebi, e ainda trabalhava também na área do ensino, num curso chamado Curso Goche, que era um curso por correspondência. Então ele fazia o ginásio por correspondência. E os alunos, ele mandava os polígrafos, e os alunos tinham que responder as questões, os temas, diríamos assim, e alguém fazia a correção. Então, eu fazia também correções desses textos, e aí eu podia fazer em casa, lá na pensão, à noite. Eu também me dedicava a isso. Tudo era forma de angariar recursos para poder me manter, né? E assim aconteceu em 51, 52. 52 abriu um concurso no Estado, que não eram muito frequentes naquela época. Um concurso para oficial administrativo do Estado. Oficial administrativo. E eu já era aluno do 2º ano da faculdade, e tinha ingressado naquele ano no vestibular. Então, em 51 eu fiz Direito, Faculdade de Direito, e em 52 eu fiz vestibular para a Faculdade de Filosofia. Mas na filosofia, que era na URGS, porque ninguém podia, naquela época não se podia fazer 2 cursos, 2 cursos não podiam ser feitos na mesma universidade. Então eu fiz, na URGS, eu fiz vestibular para filosofia. E também não se faziam 2 cursos completos. Podia fazer um curso completo e matérias, o que seriam hoje os créditos, né, do outro curso. E comecei a fazer o curso de filosofia pura, né, na faculdade. Então eu fazia curso de Direito de manhã, fazia filosofia, frequentava a faculdade de filosofia quando era dia de aula daquelas matérias em que eu estava matriculado. E me desdobrava na parte financeira, dando aulas nesses cursos particulares e nessa escola regimental da base aérea de Canoas. Quando abriu esse concurso, eu me inscrevi e fui aprovado. Em 52, então se abriu para mim uma nova possibilidade de ingressar no serviço público mediante o concurso, então de uma forma efetiva. E dá-se que naquela época, exatamente naquele ano, esse cargo foi muito valorizado por uma reforma, uma reclassificação do funcionalismo. Então eu pude deixar esse trabalho que era um trabalho que me trazia um cansaço muito grande, né? Eu tinha 19, 20 anos, então eu fiquei já numa situação melhor
para poder me concentrar no estudo. Por que o interesse pelo curso de filosofia? Porque eu sempre entendi que o curso de filosofia era uma complementação para o estudo do direito. E até hoje, eu sempre que posso, aconselho as pessoas, os estudantes de direito, podendo fazer curso de filosofia, porque tem a lógica, e tem a metafísica, e tem filosofia geral, tem a parte de ética, tem a parte de estética. Isso tudo complementa a formação humanística do bacharel em direito. Então, a partir de 1953, inclusive corrigiu, um detalhe, não é, foi de 52. Em 53 eu comecei a minha vida regular de funcionário público também, no Departamento do Serviço Público do Estado, que era um órgão muito interessante. Foi uma segunda faculdade de direito para mim, porque esse órgão fora criado no Rio Grande do Sul, não havia nos outros estados, pela Constituição de 1947, Constituição Estadual de 47, e tinha o objetivo de ser um órgão de controle dos atos do poder da administração, sobre a legalidade dos atos da administração. Então ninguém era nomeado, por exemplo, para um cargo, sem que fosse a registro. O ato de nomeação tinha que passar submetido a registro nesse órgão. Era um órgão composto de 5 conselheiros. Entre eles está o depois ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro João Leitão de Abreu. Ele era conselheiro deste conselho. Esse conselho foi composto por 5 juristas que submeteram a concurso naquela época. Foi composto por concurso. O grupo os integrantes eram concursados. E tinham autonomia, portanto, muito grande, a ponto de o então governador do Rio Grande do Sul, em 47, o governador Walter Jubim, avô do ministro Nelson Jubim, haver, dentre outros dispositivos da Constituição Estadual, esse aí é um parênteses que eu faço, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, de 47, estabeleceu o regime parlamentarista no Estado, que não desrespeitava o sistema presidencial da Constituição e a Constituição Estadual tinha que se submeter. Então, o governador entrou com uma representação, a representação 94, muito importante, nas primeiras representações que o Supremo Tribunal Federal julgou, a de número 94, matéria de constitucionalidade de uma Constituição estadual. Um número significativo de dispositivos da Constituição do Rio Grande do Sul foi questionado no Supremo Tribunal Federal nessa representação 94. Quem fazia, era preciso encaminhar, o governador encaminhou a exposição, a sua representação ao Procurador-Geral da República, e este é que tinha a legitimidade ativa para ingressar com a representação no Supremo Tribunal Federal. E assim aconteceu. E também este artigo da Constituição que criara este conselho, este órgão, o departamento, foi questionado. O governador entendeu que ele limitava os poderes dele, porque um ato de nomeação dele poderia ser dito que era ilegal. E ele tinha autoridade, todavia, para manter o ato. Mas se ele mantivesse, ficava sempre aquele questionamento. O órgão importante disse que era ilegal e ele manteve. Então a responsabilidade na nomeação era realmente uma situação, mas o Supremo entendeu que não era inconstitucional porque não impedia que o ato realmente fosse editado. Se o governador quisesse, ele mantinha o ato. Ele tinha autoridade para manter. Quer dizer, ele não submetia, não era um outro poder que submetia o chefe do Poder Executivo. Pois bem,
Então eu fui lotado como oficial administrativo neste órgão, exatamente numa hora em que houvera a implantação no Rio Grande do Sul, que foi os gaúchos gostam muito de dizer, aqui foi a primeira vez, mas realmente foi o primeiro estado da federação. A União não tinha nada disso, a União só veio a implantar um sistema de cargos classificados no serviço público no governo Juscelino Kubitschek, quando houve a lei 3780, parece uma lei do governo, uma lei federal, que implantou no âmbito federal. Mas o Rio Grande do Sul já tinha, isto por força da Constituição de 47, ele criou esse regime de cargos classificados e o ingresso exclusivamente por concurso, tanto para os cargos de carreira como para cargos de provimento, cargos isolados de provimento efetivo. A Constituição previa que só por concurso isso era possível. Pois bem, então, fora editada exatamente em dezembro de 52, precisamente quando eu estava sendo nomeado, foi editada a Lei 2020, que foi de 1952, uma lei estadual, que estabeleceu o regime de classificação de cargos. E com isso acabaram os contratados, os seletistas que havia, os tarefeiros, e esse povo todo foi enquadrado em categorias específicas do plano de classificação. Então, em virtude disso, surgiram reclamações as mais diversas, servidores que entendiam que deveriam ser classificados numa posição melhor e que não era aquela que lhes fora conferida. E isso tudo ensejou, neste órgão, um número imenso de processos, de requerimentos, e que nós, funcionários, tivemos que estudar. Então, isso me fez ter um interesse muito grande pelo direito público, em particular pelo direito administrativo. Porque eu dava uma espécie de parecer prévio nos pedidos, nos processos. Era o que se chamava uma informação que era submetida à decisão do conselho, deste órgão dos cinco conselheiros. Isto me fez, então, desenvolver um interesse muito grande pelo estudo. Eu estava ainda no terceiro ano da faculdade. E no fim do ano de 53, em São Paulo houve a segunda semana de estudos jurídicos, semana acadêmica, segunda semana de estudos jurídicos, sediada lá nas Arcadas, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que funcionou. O centro acadêmico, todas as faculdades de Direito mandaram seus representantes, e o nosso centro acadêmico resolveu fazer uma espécie de concurso de os que estavam interessados em comparecer, porque aí o centro acadêmico custearia, etc., mas seria para aqueles os que tivessem sido considerados, tivessem interesse, e para isso devia apresentar um trabalho. Eu apresentei um trabalho a respeito de um dispositivo da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1946, que tratava de uma questão muito interessante, era a volta daqueles que tinham sido demitidos por Getúlio Vargas no Estado Novo, professores, que eram catedráticos e que foram obrigados a deixar os cargos, etc., eles tiveram a possibilidade, pela Constituição de 46, de retornar. Então se discutia, mas era expresso em dizer que era sem receber os vencimentos atrasados, porque senão seria muito grande. Então, eu fiz um trabalho, uma dissertação, a respeito desse dispositivo.
da Constituição, o sentido dele. Seria uma reintegração no cargo ou seria uma simples readmissão ao serviço público? O senhor entendia aqui? Se seria uma readmissão ou seria uma reintegração? Mas o que é que o senhor entendia? Ao que recordo do trabalho que fiz, eu entendi que era uma reintegração no cargo. Pois bem, essa exposição foi submetida a uma comissão de professores. Foi aí que, entre os professores que compunham essa comissão, estava o conselheiro João Leitão de Abreu, que era professor na PUC, professor de Direito Administrativo, ele era. E então ele examinou entre os trabalhos o meu trabalho. E alguém disse para ele que era um funcionário lá do DSP, que ele não conhecia, naturalmente, um funcionário que tinha entrado naquele ano. E ele então mandou me chamar no gabinete dele e dizer que tinha gostado muito do meu trabalho, etc., que meu trabalho estava aprovado e que eu iria então integrar a comissão do centro acadêmico, na semana jurídica, etc. Foi aí o meu primeiro contato, que se desenvolveu depois de muitos outros contatos, e fomos grandes amigos. Eu, inclusive, fui assistente dele na URGS, isso posteriormente, anos depois. Mas foi aí que nós começamos a conversar, e eu vi que ele era muito acessível, e eu tinha interesse nos estudos lá, de processos. Eu ia conversar com ele no gabinete dele, ficávamos tempo discutindo os assuntos. Né? E nunca a gente imagina na vida que as coisas vão se desenvolvendo de tal maneira que aconteceu de eu vir a ser o sucessor dele no Supremo, quando ele se aposentou. Mas isso tem o sentido de ver como é que se desenvolveu a minha vida, né? Que não foi uma vida de muita simplicidade, de muito trabalho e de muita fé. Eu fui sempre muito feliz nos cargos em que me encontrava e procurei dar de mim tudo que eu podia naqueles cargos. Esse foi sempre o meu itinerário de trabalho e de vida. Nunca discuti, por exemplo, salários. Nunca. Até hoje eu não discuto se estão bons ou não estão. Se eu estou recebendo aquilo, não estou contente, tem que procurar outro, né, ou completar aquilo. Então eu nunca, na minha vida, desde jovem, eu fiz isso. Fiquei sempre feliz onde estava e procurando dar de mim o máximo. Pois bem, então eu terminei o curso e comecei a advogar. Ministro, se me permite só um pouco mais sobre detalhes sobre a sua faculdade? Sim. Antes de irmos para a formatura, o início da vida profissional pós-formado. O senhor se candidatou quando o centro acadêmico abriu a vaga para a semana jurídica? Sim. Mas fora isso, o senhor não participava do centro acadêmico? Eu participava. Como é que era a sua participação? Mas era uma participação modesta. Eu participei realmente de uma única diretoria em que o presidente, chamava-se Hernani Pereira Botti, era um colega meu do ginásio de Bagé, e que era também meu colega de turma na Faculdade de Direito. Ingressamos no mesmo ano, egressos lá do Colégio Auxiliador. Então ele foi presidente e disse: tu tens que colaborar comigo. E eu trabalhei como secretário da diretoria. Mas eu nunca fui muito da atividade acadêmica, porque era por uma falta de tempo. Eu era muito ocupado, realmente era muito ocupado, um jovem muito ocupado. As minhas horas vagas eram para estudar, porque era a única maneira que eu tinha de poder trabalhar e estudar para me manter, né? E comprar livros, etc. Imaginem que esses livros, esse tratado do Pontes de Miranda começou a ser lançado naquela época. E eu então fui adquirindo à medida que saía. Eu tinha um crediário numa livraria e ia comprando, a livraria Vera Cruz. E ia comprando os volumes do Tratado do Pontes.
eu tinha que, naturalmente, atender esses compromissos todos. Eu não tinha tempo para esse tipo de trabalho que a gente sabe, às vezes, noites inteiras, os alunos ficam discutindo lá assuntos. É importante, nunca deixa de ser importante. Mas eu não tive uma preocupação com essa atividade. Eu, durante a fase acadêmica, exatamente no 3º ano, eu tive uma outra participação. Além de ingressei no serviço público, participei de centro acadêmico e participei de atividade político partidária, a única vez, o único período que eu participei. Eu fui presidente da ala moça municipal da União Democrática Nacional, da UDN. A minha vinculação com a UDN decorreu da origem do lar paterno. Meu pai, desde jovem, fora afiliado ao Partido Republicano Rio-Grandense de Borges de Medeiros. E era um partidário assim, que praticamente ele idolatrava o Borges de Medeiros. Mandava sempre cumprimentos nos aniversários dele. E o interessante é que o doutor Borges, velhinho, já respondia, agradecia os cartões. E ele era muito feliz com aquela sua vinculação ao Partido Republicano. Sabem que com o Estado Novo houve extinção dos partidos. Com a redemocratização do país em 1945, quando houve a eleição, a nossa primeira eleição depois do Estado Novo, a eleição de 2 de dezembro de 1945, surgiram 2 grandes partidos, que era o Partido Social Democrático e a União Democrática Nacional. E foram surgindo outros, o PCB também, que lançou o Prestes. Não foi o Prestes candidato, foi um engenheiro, não era o nome dele, não me recordo agora. Mas o importante é que a eleição ficou mais ou menos polarizada entre Eurico Gaspar Dutra e Eduardo Gomes, que era o candidato, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN. Pois bem, mas então a minha incursão na área política decorreu exatamente do apreço que eu tinha à UDN pelo entusiasmo do meu pai. E eu tinha muitos amigos ligados à UDN. Eu gostava muito da história do brigadeiro Eduardo Gomes e votei no brigadeiro Eduardo Gomes uma única vez, porque antes eu não tinha, na eleição de 46, eu não tinha idade ainda, né, para votar. Mas votei no brigadeiro na eleição de 1950, eleição de 50. E eu era aluno do 3º ano, terminei o 3º ano, estava com muito entusiasmo no curso de Direito. E não me encantei muito pela atividade política, exatamente por achar que aquelas reuniões do diretório acadêmico eram extremamente dispersivas, né? E a gente ficava lá discutindo, e não chegava a conclusões de espécie alguma. Eu era exatamente presidente em agosto de 1954, quando Getúlio suicidou-se. E eu tive a oportunidade de presenciar o que foram as arruaças em Porto Alegre e o que aconteceu na sede da UDN, que ficava bem ali na Praça da Alfândega, no centro da cidade. Eles desmontaram a sede da UDN, invadiram, tiraram as máquinas, naquele tempo as máquinas de escrever, fichários na rua. Foi um desastre, porque acusavam exatamente o Carlos Lacerda, que era da UDN, à época, e o pessoal da UDN de serem os responsáveis pelo suicídio do Getúlio. Pois bem, então eu, em 54, terminei meu mandato de presidente da ala moça e resolvi também encerrar minhas atividades político-partidárias. Eu vou me dedicar exclusivamente aos meus estudos, porque o meu caminho tem que ser por aí. E assim aconteceu. Então, essa é uma nota, apenas um parênteses, mas foi uma atividade que eu tive. Não digo que tenha sido desvaliosa. Eu tive uma boa experiência, porque convivi era jovem, convivi com os líderes
da UDN naquela época, e conhecido de outros partidos. Então, isso foi, para o estudante, isso tudo é muito bom, né? Eu sempre digo em aula aos jovens que é muito bom eles terem experiência dessas coisas todas, ainda antes, porque é uma maneira de fazer opções também. Às vezes a pessoa perde muito tempo num caminho que não é aquele que ele há de seguir posteriormente, ou que não, para o qual ele não tem uma vocação específica.